Esta conversa foi gravada no Chefs Agency Studio, um espaço multidisciplinar em Belém, disponível para jantares, formações, workshops e eventos. Obrigada por se juntarem a nós neste projeto e permitirem que gravemos num espaço tão giro. Quando Nini era criança, o pai, atormentado por um transtorno obsessivo, matou-lhe a mãe e suicidou-se. Ou, como a mulher em que Nini se tornou viria a aprender, morreu de suicídio. Escrevi este romance inspirado num único acontecimento real da minha vida, a morte dos meus pais. É um romance que mergulha na vida de uma criança que cresce num ambiente preconceituoso e violento e no esforço que faz para compreender e superar ao longo da vida. Este livro pretende sobretudo alertar para as consequências da falta de saúde mental. Está à venda online ou em qualquer livraria. Espero que gostem. Olá a todos, espero que estejam bem. Muito obrigada por estarem desse lado. Tenho mais uma vez uma convidada muito especial, a Marisa, que entre muitas coisas que nos vai partilhar aqui da sua vida, uma delas, e se calhar alguns de nós já conhecem, o Nuno, o marido que ficou tetraplégico, a fazer bodyboard ou surf, o técnico de bodyboard, já vamos ver, e a Marisa vai-me partilhar aqui um bocadinho do que é este papel de enquanto mulher e o que é estar ao lado e cuidar e amar e tudo o que é a exigência de uma mudança tão grande na vida do Nuno, mas que é transversal a toda a família, com muito amor, com muita coragem, mas acima de tudo com muita verdade, porque nada é perfeito e isso é que também dá graça. E por isso acho que vamos ter aqui uma conversa espetacular, que vos vai ser muito colo, é muita coisa além desta. Muito obrigada, Marisa, por estares aqui hoje a partilhar connosco. Confesso que se calhar o primeiro convite que as pessoas poderiam esperar era que tivesse cá o Nuno. Sim, por acaso perguntaram, porque é que não veio o Nuno? Eu, olha, não sei. Mas vou-te dizer porquê, porque de facto eu acho que as pessoas que estão à volta, e neste caso tu, enquanto mulher do Nuno, também têm que ter voz, porque há muita coisa que acontece, é um processo de renascimento a vários níveis. Enquanto casal, o Nuno muito mais visível, porque todos vemos fisicamente o Nuno, mas que também a ti enquanto mulher tem aqui exigências a vários níveis e por isso é que fiquei muito contente por estares cá, porque de facto as pessoas que estão ao lado também precisam de vós e há muitas pessoas que estão a cuidar também e que estão a passar por muitas coisas que nós já vamos conversar e tenho a certeza que vão sentir colo nesta conversa e contigo. Por isso, obrigada. E Nuno, depois também podemos falar, mas hoje acho que é mesmo importante e vais ajudar muitas pessoas. Obrigada. Vamos começar, como todas as conversas, Marisa, como é que foi a tua infância? Essa pergunta é assim um bocadinho, não sei, acho que nunca refleti muito sobre isso, mas acho que tive uma ótima infância. Eu cresci em Algés, mas nós passávamos sempre todas as minhas férias e fins de semana todos no Magoito, em Sintra, na praia, e pronto, o meu pai é uma pessoa bastante difícil, mas em termos de personalidade, não é? É difícil em termos de personalidade, mas era uma pessoa que me ensinou imenso a amar o mar, a amar a natureza, a passarmos os dias tipo a contemplar os fósseis. Ele era obcecado por minerais e por fósseis, então assim os programas de fim de semana era sempre ir apanhar fósseis ou ir à pesca, ou pronto. Depois eu tinha outro lado que era, nunca foi connosco à praia, tipo aquela praia, não é? Ou tipo de férias. Tinha assim as suas como é que se diz, tipo, não me lembro da palavra, quer dizer, tinha por um lado tinha coisas incríveis, por outro tinha coisas péssimas. A minha mãe, ao contrário, era uma pessoa incrível, incrível, é tipo um anjo na terra, que nós tivemos, eu e a minha irmã, a sorte de ter connosco, e eu costumo sempre dizer que a minha mãe cheira a pipocas nas tardes de sábado à tarde.
e pão quente de Mafra, e livros de quadradinhos, porque a minha mãe, pronto, é uma pessoa que é completamente colo e que esteve sempre lá para nós e do género, esqueci-me do casaco no Algarve, ela, não te preocupes que eu vou buscar, tipo, sempre resolveu tudo, e sempre nos acolheu muito e eu acho que nós tivemos uma infância muito feliz. Claro que nós achamos sempre que a nossa família é louca porque não conhecemos as outras, mas depois quando conhecemos as outras percebemos, não, a minha família é ótima, é perfeita. E acho que fomos muito felizes, muito livres. Os meus pais são pessoas de educação física e sempre vivemos muito na natureza, que acho que é uma coisa que faz muita falta hoje às crianças. Até sinto-me imenso essa culpa em relação aos meus filhos, porque nós estávamos sempre na natureza e depois do acidente é muito mais difícil. Mas pronto, essa coisa de crescer, ou seja, eu cresci em Lisboa, mas eu não me sinto daqui, eu sinto-me realmente de uma Goito. É o sítio onde eu me sinto em casa e onde eu conheço toda a gente e as pessoas. Já os meus avós passavam lá férias e os meus amigos, os avós eram amigos, ou seja, há muito esta coisa de família e pronto, adoro aquilo e acho que fui mesmo muito feliz. E acho que eu acho que realmente os pais que nós temos e a infância que nós temos depois marca muito quem nós somos, não é? Aquela base que nós, quando crescemos, depois olhamos para trás e percebemos. Ou seja, eu sinto que pude muito abanar, porque eu sou muito rebelde e fiz muitas coisas de rebeldia na vida, que os meus pais, pronto, com alguma paciência para mim, que acho que não seria possível se não tivesse estes pais, não é? Estes pais que nos balizaram muito, que nos deram muita liberdade, mas que tiveram sempre nos acolheram muito, sempre tiveram ali para nós. O meu pai sempre com o seu mau feitio, mas lá, presente, ele foi muito. Agora vou fazer 48 anos e sinto assim aquela maturidade de olhar para trás e perceber um bocado quem são os meus pais, não é? Se eles chamavam, se não se amavam, que criança é que eles foram, não é? Porque que capacidade é que se calhar eles tinham para dar, não é? E temos que olhar um bocadinho assim, deixar a criança ofendida, tipo, não me ias buscar à escola. E olhar um bocadinho para aqueles pais com um olhar de adulto. E acho que isso faz muita diferença, que é perdoarmos aquelas falhas que para nós eram tão graves e que hoje em dia nós percebemos que as pessoas não tinham essa capacidade, não é? E esse perdão da leveza. Completamente. Eu digo sempre que perdoar não é aceitar tudo o que aconteceu, as coisas boas e más, mas é sim libertarmos dessa ligação que nós temos à pessoa, não é? E que nos faz mal, não é? Portanto, esse perdão liberta-nos, não é? Liberta-nos. O meu pai faleceu este ano, infelizmente, uma doença difícil e muito prolongada, e continuam sempre a ter mau feitio até ao fim. Ele agora vai ficar super querido. Claro que houve momentos que ele depois mudou, não é? Mas que eu tive mesmo que pensar, não, isto... Eu pensei, isto vai ser, agora o meu pai vai estar super querido, super tranquilo. E não, continuava com momentos maus e eu tive também que me libertar. Ou seja, adoro o meu pai, mas eu não posso deixar que ele continue a dizer-me coisas que me magoam, não é? Então, é todo este conjunto, uma doença, uma infância, mas pronto, é assim. E conseguirmos gerir o que, em certa altura, é corrosivo e aceitarmos que se é corrosivo, então... Seja quem for a pessoa, nós não devemos ter pessoas na nossa vida que nos fazem mal. Eu aprendi muito isso depois do acidente, que é, eu não quero mesmo, ou seja, é importante haver pessoas que nos dizem as verdades e nós também temos que saber ouvir, porque também dói, não é? Ouvir as verdades, mas aquelas pessoas que gratuitamente nos machucam, que nos deitam abaixo, não quero. Não estou para isso. Acho que já percebi que a vida não é tipo gostar de toda a gente, não é aceitar que toda a gente nos diga tudo e é importante separar, Mas pronto, acho que tive uma infância ótima. Os meus pais eram loucos, deixaram-me ir, por exemplo, ao Havaí com 15 anos sozinha, não tinha nenhum adulto a tomar conta. Quando eu conto isto, ninguém acredita. Também fazia bodyboard na altura e pronto, assim, coisas malucas que eu acho que para a minha personalidade, porque eu sempre quis muito, tipo, fazer coisas sozinha, sair de casa, fazer não sei o que, sair de casa com 18 anos. Eles deram-me esse espaço, mas balizaram-me sempre. Estamos aqui,
se precisares volta, a casa é tua, está aberta. Eu acho que isso é muito importante. E como é que entrou Nuno nesta vida? Sim, nesta vida ele já entrou um bocadinho, nós conhecemos tarde, digamos assim, já tínhamos, eu acho que tinha 36 quando eu conheci, já tinha vivido com outras pessoas e nós conhecemos-nos num café, estávamos só os dois e ele estava de muletas, pronto, para variar, porque está sempre uma maleta qualquer. E eu estava assim a comer um bolo e ele veio assim de muletas para o pé de mim e deixou cair uma revista. E eu tipo nem me levantei para ir apanhar a revista, disse-lhe assim, isso não está fácil. E ele, não está fácil, mas ainda não me entreguei aos bolos. E eu, pois é, olha, este é sair da casca. E começamos assim a rir, mas não falámos. Pronto, e depois eu conhecia o dono daquele café também, falámos, perguntámos. Pronto. E depois aquilo... E depois ele percebeu que tinha aqui alguém que fazia bodyboard. Pois, eu na realidade já não fazia assim à séria. Ele era mais bodyboarder do que eu, que fazia fanaticamente e sempre fazia. Ele fez durante 20 anos e eu foi mais assim ali um pico na adolescência. Claro que às vezes entrava, mas não é só aquele fanático de ir todos os dias para ver como é que está o mar e surfar e isso, mas sim, mas foi patrocinada, entrei em campeonatos e fiz assim várias coisas. Mas pronto, já tinha assim pensado um bocadinho, a minha época áurea já tinha passado. Mas sim, mas conhecemos e pronto, e aquilo pegou logo e começámos a namorar. E foram viver juntos? Fomos viver juntos, sim, e pronto, e também depois decidimos ter filhos, porque também já estávamos assim... pronto, já tínhamos uma certa idade, não estávamos propriamente... Eu pelo menos, eu sou mais velha que o Nuno, já não estávamos assim muito, agora vamos experimentar a vida, viajámos, fizemos coisas e depois tivemos o nosso primeiro esquilinho, que nós temos sempre que é o esquilinho, que é o Henrique. E aí já foi um momento exigente. Sim, porque eu tinha muita dificuldade em engravidar, tanto que eu já tinha tentado noutros relacionamentos e não tinha conseguido, porque tinha um problema. E depois tivemos que fazer a inseminação. Mas pronto, é um processo muito complicado e além disso eu própria já tinha um bocado aceito que não ia acontecer, não é? Por mais que eu quisesse muito e que queria muito ser bem, a certa altura aquilo já dominava um bocado a minha vida e eu já tinha decidido, olha, se não acontecer, não vai acontecer, eu também não posso ser infeliz por isto, tenho sobrinhos, tenho imensas coisas que tenho que fazer, mas pronto, depois afinal veio um esquilo gordo, e com 4 quilos, e só que pronto, tenho sempre gravidezes complicadas e tive 5 meses de cama, que pronto, que é difícil, foi difícil, e depois logo a seguir engravidei naturalmente, que nós não estávamos nada à espera, ou seja, eles têm 1 ano e meio de diferença, e quando o Henrique tinha 9 meses eu fiquei grávida e fui para a cama, ou seja, eu estava grávida e tinha um bebê com 1 ano em casa, claro que me sentava mais, claro que fazia mais coisas e claro que o Jacinto acabou por nascer prematuro, que foi muito difícil, foi mesmo das coisas assim mais difíceis, porque a pessoa sente-se sempre super culpada, porque acha que não teve o tempo suficiente, não descansou o suficiente, depois eu também estava muito zangado porque achou que eu se calhar não tinha feito tudo, porque estava-me a esforçar por causa do Henrique. Pronto, e o parto correu super mal, foi mesmo assim, foi mesmo complicado, foi complicado. E o que é que foste fazendo para te libertar dessa culpa? Não sei, eu acho que, primeiro, eu acho que dei tudo, tipo, a seguir, dei tudo, tipo, sei lá, imagina, as pessoas normalmente dos sítios têm os bebés prematuros, o que fazem é vão cedo para o hospital e ficam o dia todo e vão-se embora, tipo às 6 da tarde e o bebê dorme sozinho. Eu fazia assim, portanto passava lá à noite, ia às 8 da noite para lá, passava a noite toda com ele ao meu colo, dormia lá nos cadeirões toda podre, todos partidos, ainda por cima tinha tido uma cesariana há pouco tempo, eu não me mexia bem.
tipo, um bocado que eu sou da TAP, não é? Assistente de bordo há 28 anos e é aquela coisa de dormir, pronto, tem que se dormir em qualquer lado, levava os meus kits, uns tampões, uma coisa para dormir, uma manta, dormia com o Jacinto aqui assim enfiado, porque ele era mínimo, tipo, tinha 1,8 kg. Enfiado assim, tipo, na minha camisola, e depois de manhã, às 8 da manhã, deixava-o, ia para casa, às 8 não, às 7 e tal ia para casa, acordar o Henrique, dar-lhe o pequeno almoço, levá-lo à escola, estar um bocadinho com ele, depois ele ia para a escola e eu voltava para o hospital, até às 4 da tarde, às 4 ia buscar o Henrique, ficava até às 8, ou seja, tipo, durante 2 meses não parei. E depois é sempre aquela coisa de não sabes o que é que aquele bebê vai ter, não sabes, podia ser surdo, podia ser seco, podia ser ter uma coisa no crânio, pronto, é muito difícil, realmente, é muito difícil. Mas pronto, depois são coisas que se vivem e que se ultrapassam, não é? Que tem que ser. E antes do Jacinto, és muito esotérica e querias muito ter, tiveste uma doula, eu não digo os elos, percebe? Uma doula. Doula. Sim. E como é que foi gerir isso? Esotérico, a doula, acho Não, eu que- queria era só dizer isto para se perceber que o Nuno é médico. Sim. Enquanto casal, como é que foi essa gestão esse da foi forma difícil, como tu querias viver A a gravidez. gravidez e o parto, e ele, enquanto médico, muito mais Sim, para si? sim, não, é muito difícil. Nós somos muito diferentes, isso também é giro, porque realmente somos muito diferentes. Mas que ao longo dos tempos também temos aprendido, ou seja, é uma coisa que eu até escrevi no meu casamento, nos meus votos, que era toma lá antibióticos, dá cá chá de ervas. É tipo aquela troca que a certa altura eu que nunca tinha tomado antibióticos, a certa altura já estava a tomar medicamentos porque para isto ou para aquilo, e ele já estava a fazer as mesinhas e até me estou a rir porque eu ontem estava-lhe a dizer assim, já sei porque é que eu não dormi nada, há 2 dias que eu não durmo nada. Não durmo, eu sou uma super lindamente, ai que eu não acordei, uma noite tive uma insónia e na outra acordei tipo 5 da manhã, não dormi nada, já sei o que é que foi, está a lua cheia. E ele, oh, por amor de Deus, por amor de Deus, mas eu já sei que é assim, na lua cheia eu não durmo, com demasiada energia, não sei, pronto. Mas tem graça porque é isto, nós realmente somos muito diferentes. E ele, primeiro eu queria ter um parto em casa, uma coisa que ele esquece, é que nem penses, porque isto pode correr super mal e nem pensar. Vai ser no hospital, depois eu disse, então, mas eu quero uma doula. Então, ok, tudo bem, a doula no hospital, acho bem, pronto. E realmente foi ótimo, porque ela acompanhou-nos um bocado em casa, a explicar como é que ia correr, como é que não ia correr, como é que ia ser, como é que íamos fazer, aquilo tudo. E pronto, e depois o que é que acontece? Como eu tenho um problema no colo do útero, por essa razão eu também tenho que estar deitada, etc. O colo do útero também não dilata, é como se não fosse elástico. Pronto, e então o parto, em vez de ser uma coisa fácil, foi para aí 48 horas, tipo, a sofrer, a ganir, porque eu disse, não quero epidural, eu não quero nada, eu quero viver o parto, na sua plenitude. Pronto, e estive lá com a doula, ela estava-me a ajudar, mas realmente chega um ponto em que a pessoa pronto, já não dá mesmo. O meu médico disse, olha, pronto, agora chega, temos que avançar com uma coisa mais agressiva, digamos assim, temos que forçar. E depois acabou por ser cesariana. Mas eu, quando foi o Jacinto, que já foi uma coisa também inesperada, não é? E que eu e fizemos foi uma cesariana assim de emergência, porque eu tinha uma ruptura no útero, porque eu tinha tido um filho há pouco tempo, e tinha uma ruptura e estava, pronto, e então eu aí falou, e dei-me epidural, eu, tipo, e não sei como é que as pessoas vão ao segundo filho sem epidural, porque realmente foi tão difícil e tão doloroso que é que a certa altura a pessoa só quer é que eles saiam, quer que eles estejam bem, que eles estejam vivos e que não tenham sequelas e que aquilo corra bem. Mas foi incrível o trabalho da doula, gostei imenso e acho que vale imenso a pena. Porque os maridos não têm a mesma capacidade, elas têm uma serenidade e um conhecimento, não é? Que os médicos não têm dessa parte tão emocional, não é? E estão ali mesmo. É como eu, quando estava grávida, sonhava imenso com pronto, que eu sou uma mulher de sonhos e dessas coisas. Sonhava imenso que estava numa aldeia, tipo como se fosse uma cabana, digamos assim, com uma roda de mulheres sentadas.
e que eu passava ao meu filho por todas essas mulheres. E foi um bocadinho que eu senti com a doula, que é esse apoio das outras mulheres, que é uma coisa que ainda hoje estava a dizer uma amiga minha, que eu acho que depois quando a pessoa tem um filho, há uma certa solidão, porque a pessoa está muito focada ali. Não sei se tens filhos. Tenho. Pois, vejo logo a tua cara assim. Eu acho que senti muito isso, quando eu vivi umas gravidezes muito complicadas e muito seguidas, e eu não trabalhava imenso nessa altura, e eu estava em casa já tipo meio louca com os dois, senti muito essa solidão e senti que faltava-me essa aldeia à volta, por mais que a minha mãe seja incrível e me ajudasse imenso. Sentia-me muito sozinha, sentia-me isso. E depois, antes da gravidez e depois, sonhava sempre com essas mulheres à minha volta, com esse suporte que faz falta, não é? E a doula aí tem um papel importante. Tem, mesmo. Marisa, nascem os filhos, Sim, as coisas normais de um casal. sim, claro, bastante, não é? 6 filhos, sabes? E quem não tem filhos, não é? Os relacionamentos são muito difíceis. Para mim, são das coisas mais difíceis que as pessoas fazem, porque é aquela coisa de todos os dias. A minha mãe sempre disse que é a pessoa que está ao teu lado vai fazer toda a diferença na vida que tu vais ter. Se tu queres ir para casa, se não queres ir para casa, se tens vontade de fazer coisas, porque a minha mãe teve um casamento uma pessoa difícil, pronto. E eu sempre pensei, não quero isto para mim, mas é normal que aconteça, não é? Porque os filhos também não dão espaço, depois há muitas dificuldades, nós os dois com trabalhos por turnos, eu não sou fácil, o Nuno também não é nada. E por acaso eu tenho uma história com uma amiga minha que é de chorar a rir, porque ela um dia estava-me a queixar, estava a dizer, estou farta dele, eu vou-me separar, eu não aguento mais. E ela, tu não te separes, tu troca-lhe o nome e fica com o mesmo. Porque depois, olha, os problemas são os mesmos. Ela já estava no segundo casamento. Os problemas são os mesmos e depois o outro não é o pai dos teus filhos. Eu falei, olha, troca-lhe o nome e depois é assim, não sejas a bruxa da relação. Tipo, ele chega à casa e tu deves estar de pijama toda despenteada a dizer, onde é que estiveste? Nunca estás em casa. E eu pensar, se calhar estou um bocado a fazer isso, porque realmente passava o dia em casa. Quando ele chegava eu estava tipo desesperada, tipo pega-me nos miúdos e que eu já não aguento isto. Por mais que eu amo os meus filhos, não é? Mas é que é uma coisa de uma intensidade e depois é assim, uma pessoa, eu pelo menos vivi sem filhos até aos 38. Quer dizer, a pessoa não está nada habituada, de repente não podes fazer nada, não, é difícil essa adaptação, eu achei. E ela, não, tu tens que estar gira e tens que, pronto, apoiá-lo, porque senão ele depois não quer vir para casa. Eu, que eu? Ainda me vou estar a esforçar, porque ele passa, vem do trabalho, ainda vai para o ginásio e não sei o quê, estava furiosa. Pensei, mas se calhar estou a ser burra, vou tentar esta estratégia. Então chegava a casa, eu estava assim, pronto, vestida normal, que também não sou assim de me arranjar muito. Ele, onde é que vais? E eu, não vou a lado nenhum, vou só jantar contigo. E ele, o que é que se passa contigo? Tu não estás bem? Tu tens outro? Eu, quem é? Estás maluca? Estou o dia todo aqui. Depois ele assim, eu vou ao ginásio. Eu vou ao ginásio. Já me dizia assim um bocado a medo, não é? Eu, amor, vai ao ginásio, tu precisas ter tempo para ti. E eu, não, tu não estás bem, tu já estás bem. Mas isso foi giro. Onde é que está a Marisa? Porque depois O que é que fizeram? porque ele depois também, tipo, acho que ele depois também ficou com mais vontade. Ou seja, não havia. Sim. Abandonei a guerra, não é? Abandonei um bocado a guerra. E eu acho que às vezes nos casais nós esquecemos de abandonar a guerra. Estamos sempre. E foi um bocadinho isso que nos aconteceu. Mas pronto, depois temos de falar mais à frente, que nos aconteceu no acidente. Que Vamos falar já. Temos de falar já. Está tudo aí. É tudo ligado. Com tudo o que é normal num casamento, com filhos tão próximos, tão pequenos, tudo. Sim, Com os altos e baixos. com tudo. Até que há um dia. Sim, há um dia que me ligam a dizer que eu não teve um acidente, mas eu, como sou super positiva, pensei, pronto, já se partiu mais uma, porque ele já se magoou nos joelhos, já se magoou na mão, já não sei o quê. Isto não deve ser nada, mas pronto. Eles não dizem que ele não sente o corpo. E eu, isso é a medula, a coluna que deve ter levado um impacto, mas pronto, mas estava, quer dizer, a pessoa ficasse um bocado estressada, mas estava longe, não é? Longe. E depois, então, ele vai para Lisboa, ele estava em Peniche, vai para Lisboa, e eu assim, eu vou primeiro a casa, tipo mesmo, sem noção. Eu acho que, não sei, a Joana, que é uma grande amiga, minha melhor amiga, disse, eu acho que estavas em choque.
Mas eu estava em choque, eu acho que estava tipo, não, isto não vai ser nada, eu vou a casa, ainda vou passear os cães, porque isso depois ainda vai demorar imenso tempo das urgências, vou lá, vou limpar a casa, depois já vou lá. Pronto, e depois, pronto, depois quando cheguei, eles dão aquela notícia assim, sempre assim um bocado à bruta, não é? Que a pessoa fica assim um bocado a bardalhar, mas, não, mas eu como sou toda esotérica, penso, não, isto não... Qual é que foi a notícia? A notícia é, olha, ele nunca mais vai andar. Assim do nada, tipo, pumba, e eu, o quê? Calma, mas o que é que me está a dizer? Ah, ele tem uma lesão, não sei. Não, calma, isto não é assim. Isto não é assim, as coisas não são do nada, mas claro que são, eles sabem, não é? Eu acho que às vezes os médicos, eu sou a neta de 2 médicos, pronto, e os meus avós eram muito humanos, eram muito pessoas muito, que os doentes gostavam muito. E eu acho que o Nuno também é uma pessoa assim, por isso é que eu gosto dele. Os doentes gostam muito dele. Mas acho que as pessoas estão tão sobreloadas com tanto trabalho, com tanta carga, com tantos problemas, o Sistema Nacional de Saúde está um caos, que as pessoas têm que estar um bocadinho. A parte emocional está um bocadinho cortada, não é? Tipo, percebo que eles também não se podem envolver, mas acho que tem que haver, pronto, maneira de dizer as coisas às pessoas. Às vezes eu acho que nós próprios não estamos preparados para ouvir, porque disseram-nos várias vezes e eu agora olhando para trás, eu percebo que já me tinham dito várias vezes, mas eu que eu acho que nunca ouvi, não é? Porque eu sou assim, não, isto está nada, isto vai para a frente, eu não sei o quê, eu sou sempre positiva. E ai, eu até me perdi agora, tipo, agora eu já lá nem mais Houve a notícia, não vai andar mais? e sim, e depois não é só isso, é que depois eu tenho que chegar aqui lá fora e dizer isto à mãe do Nuno, às 3 irmãs do Nuno, aos cunhados do Nuno, não é? Tipo, e eu sou aquela pessoa que, não, isto está tudo bem, não estou a chorar, isto vai correr bem, não sei o que eu digo, eles, tipo, há uma tragédia ali e eu, tipo, ainda por cima tive o azar, pois isto nem é sobre mim, mas eu agora olhando para trás tive o azar que os meus pais, que são super presentes, não estavam cá. Minha mãe estava no Algarve, o meu pai estava em Espanha com a minha irmã, e então, tipo, eles, claro, estão na tragédia, a família está na tragédia deles, estamos todos ali, mas eu também precisava do meu colo, não é? Das Tipo, tuas pessoas. das minhas pessoas, e senti, a minha mãe depois veio logo, mas valia aquele embate inicial, e depois ele foi logo operado e foi super, pronto, bem tratado em tudo possível, não é? Pronto, depois vai para os cuidados intensivos. Foi a melhor unidade, foi o melhor sítio onde ele teve, foi espetacular, foram mesmo espetaculares na Santa Maria. E pronto, ele acorda, mexe os braços, portanto, pronto, está todo amassado, não é? Porque a pessoa leva uma pancada na cabeça, nem nós nos apercebemos, porque aquilo, eles magoam-se aqui, por exemplo, tipo, magoam-se na traqueia, conseguem engolir, muitas vezes não conseguem falar. Não é só a questão de não se mexerem, há muita coisa, não é? E então depois é toda uma aprendizagem do que é aquilo, não é? Do que é. E há bocado estávamos a falar nisso, que era... Pronto, eu tenho sempre esta coisa de sou forte e não sei o quê. Eu sou muito chorona, mas sou um bocadinho tipo, bora para a frente. E esta coisa do onde é que eu vou chorar? Não é? Porque eu depois tenho 2 filhos que estão na escola, que eu tive que ligar a amigos para levarem para casa, que depois eles também não estão habituados, nunca vão para casa aquelas pessoas e tipo a certa altura às 2 da manhã estou a ir buscar um e dormir com ele na cama e depois, pronto, esta logística e onde é que eu vou chorar? Eu chorava no banho, eu chorava quando ia no carro a caminho do hospital, pronto, também não podes chorar a pé do Nuno, não é? Porque também quer que ele sinta que estamos, não é? Que estamos ali para ele, até porque senti sempre que ainda não sabíamos tudo, isto vai passar, não é? Isto vai... Acreditaste sempre? Acreditei Não sempre. ia. Não sei, porque eu não sei quando é que foi o momento em que me caiu mesmo a ficha. Acho que ainda foi nos cuidados intensivos, mas mesmo assim eu achei sempre que ele ia ser paraplégico. Porque o tetraplégico é muito diferente e claro que são sempre duas incapacidades, digamos assim, mas eu, olhando assim de fora, que eu não, pronto, também nunca podemos falar da deficiência de alguém, porque
cada pessoa tem uma característica e são todas diferentes, como impressões digitais. Parece-me que eles são muito mais autónomos e com muito mais capacidade de viver sozinhos, fazer coisas, do que um tetraplégico, é muito mais dependente. E lá nos cuidados intensivos, tipo, havia um médico que era espetacular, e ele disse-me: olha, nós achamos que a parte a nível das mãos também está afetada, não sei o quê. Mas achas que ele não. Eu nem sequer sabia bem, quer dizer, eu nem sequer sabia o que é que tetraplégico exatamente era, não é? A pessoa. E ele, não sou eu que. Mas sabe, ele, não sou eu que acho, nós achamos. E eu pensei que ele não. Ou seja, que ele não me caiu a ficha. Só em Alcoitão depois estavam a falar comigo e disseram: não, porque os tetraplégicos. E é que usaram essa palavra, os tetraplégicos tomam banho mais tarde, uma coisa assim. E eu, tetraplégicos? Mas não está tetraplégico? Não sabia, juro. Ou não quis ouvir, não sei. Acho que estava ali com um bloqueio, não é? Mas pronto, esses primeiros meses são. Eu acho que a pessoa está debaixo d'água, não consegue. E depois tens um mundo inteiro, porque quando depois é uma pessoa que as pessoas gostam, tem muitos amigos, é uma pessoa muito. Pronto, muito, muito dada aos amigos, adora os doentes, adora. Pronto, ele é de pessoas, pronto. E eu também tenho muitos amigos, então as pessoas realmente foram espetaculares. E se não fossem essas pessoas todas, umas mais próximas, outras mais afastadas, nós não tínhamos conseguido ultrapassar isto. Foi brutal. É como se eles tivessem feito uma rede à nossa volta. Só que eu não tinha a capacidade de dar a ninguém, não é? E as pessoas querem saber notícias, querem influência, não é? Nós não conseguíamos, era impossível. E então eu tive mesmo que cortar, não é? E havia assim, fizeram um grupo no WhatsApp com as pessoas todas que queriam saber e de vez em quando as minhas cunhadas e amigos punham lá coisas. E depois há a questão de como é que eu vou dizer isto aos meus filhos, não é? Que eu ia perguntar. Pronto. Eu os primeiros 2 dias não disse nada, disse, pronto, o pai não está, não sei o que, não. Depois pensei, eu vou ter que lhes dizer qualquer coisa, e disse, olha, o pai teve um acidente. E ainda por cima, o Nuno tem imensas qualidades, também tem imensos defeitos, mas uma coisa que ele tem é que ele é um super pai. É um pai mesmo, os miúdos adoram-no, ele é muito presente na vida deles e adoro. E eu disse, olha, é assim, o pai teve um acidente, mas o pai vai ficar bem. O pai vai ficar bem, vai ficar tudo bem, só que ele teve um acidente, ele está no hospital e vai estar internado durante algum tempo. Pronto, eles eram pequeninos, eu acho que eles tinham 6 e 7 ou 5 e 6, era assim uma coisa. Pronto, e depois era o final do Covid, ou seja, as crianças não podiam entrar no hospital. Ele teve pai, e depois que são aquelas coisas que nós nunca pensamos que é. Ele não consegue pegar num telemóvel, portanto ele não tem telemóvel, não consegue pegar no telemóvel. Para ele falar para casa, alguma enfermeira vai ter que fazer um vídeo, estar assim ou falar, para ele poder falar. Portanto, não é uma coisa que eu ligo, agora todos os dias, de manhã vou ligar para vocês, não é assim. E isso foi muito difícil, eu acho que acima de tudo foi muito difícil. E eles foram super queridos, cada um mandou o seu peluche, com que eles dormiam, para o pai ter no hospital. Então tinham os peluches assim na cama dele, e eles não dormiam com o peluche, que é uma coisa assim, quer dizer. Eu penso, coitadinhos, tipo, agora eu só me apercebi da falta que ele fez quando ele voltou para casa. Ou seja, eu sabia que ele fazia falta, mas quando ele voltou, o que eles mudaram, aí é que eu vi refletido realmente aqueles prolongados meses que ele teve lá. Ele teve, acho que foram 3 meses ou 4, e depois veio a casa tipo 15 dias e depois voltou. Depois houve uma altura que até havia visitas, outras que não havia. Mas aquele período inicial foi muito difícil, pronto. E depois eu meti-lhes na cabeça uma coisa, que é, isto é uma sorte. Isto é uma sorte. Porque há meninos que os pais têm acidentes de carro e nunca mais voltam para casa e morreram. Portanto, isto é uma sorte, nós vamos aproveitar de cada minuto,
cadeira de rodas, uau, é uma sorte, o pai pode usar cadeira de rodas, o pai pode ir para um lado para o outro, bora lá, vamos, e porque nós vamos conseguir ultrapassar isto é uma sorte. E eles meteram aquilo na cabeça e realmente eu acho que eles encaixaram, eu acho que as crianças adaptam-se muito melhor do que os adultos, não é? Pronto, eles claro têm as suas dificuldades e têm, às vezes o Jacinto diz, nunca, chatice, agora isto a história da cadeira, agora não podemos ir ali, ou não podemos ir àquela praia. Pronto, ele verbaliza mais, o Henrique não verbaliza tanto, é mais interior, digamos assim, é todo muito mais tímido, mas acho que é muito importante esta coisa de que, pronto, a nossa vida é esta agora, mas isto não é uma tragédia. Isto é uma coisa que aconteceu. Nós não somos isto. Nós somos muito mais e vamos ir para a frente. Como tu dizias, em off, quando conversávamos, não foi só o Nuno que começou a viver numa cadeira de rodas. Sim, eu digo sempre isso, que de repente parece que ficámos os 4 cadeiras de rodas, não é? Nós e a família, porque agora já não podemos ir para aquela, sei lá, em tudo, não é? Nós não vamos àquele restaurante, nós já não vamos os fins de semana não sei para onde, nós já não vamos àquela praia, nós passávamos os fins de semana todos, verão e inverno na praia, era o playground dos miúdos. Sei lá, hoje em dia as coisas já estão mais fáceis, mas ao início foi mesmo muito difícil essa adaptação do que é essa vida, não é? Porque realmente é muito diferente. E como é que é a adaptação, Marisa, de repente a Marisa Mulheres, de Nuno, e de repente a Marisa, que além de mulher também é cuidadora. Cuidadora no sentido em que, não estou a dizer que as mulheres não cuidam dos maridos, Não, okay? Mas cuidadora de quem tem que, se calhar, dar banho, se calhar. Como é que é esta gestão? É assim, eu acho que não, como é que eu ia te explicar isto? Nem toda a gente se calhar consegue dar este salto, digamos assim. Mas eu acho que nós todos temos essa capacidade se quisermos. Porque é assim, imagina, o Nuno é um giraço, pronto, ele é meu marido, é um giraço. É um giro, é médico, é bodyboarder, é desportista, faz remo, pronto, assim, temos aquelas coisas todas e de repente ele não é nada. Se nós estamos com aquela pessoa porque ela é isto ou aquilo, nós depois não vamos conseguir, não é? E é lógico que nós, até antes do acidente, se calhar até não estávamos numa fase ótima do nosso casamento. E nós, pronto, temos discussões e problemas, etc., como toda a gente. Mas a partir do momento em que aquilo aconteceu, não é? Que o Nuno estava ali, é que a pessoa é outra pessoa. Hoje em dia ele é a mesma pessoa, mas naquele momento ele não era a mesma pessoa. Ele está completamente diferente, ele cheira diferente, ele não se consegue mexer, ele está completamente em sofrimento, ele não sabe para onde é que há de ir. Tipo, se nós não temos o colo e a capacidade de dizer, ok, estamos aqui, é isto, vamos fazer isto, aquelas pessoas não vão, eu acho, claro que todas as pessoas são diferentes e eu não tenho uma capacidade extraordinária de arrumar a sua cabeça em caixas e de ir para a frente. Ele é mesmo, porque na realidade isto acontecer foi a ele, não é? Mas eu acho que quem não tem o apoio da família, e por isso para mim é um recado para toda a gente, que é a maneira como nós vivemos a nossa vida, a forma como nós tratamos as pessoas, não se nós somos isto, ou somos aquilo, ou temos aquele trabalho, ou aquele dinheiro, ou aquele carro, a forma como nós tratamos as pessoas é a forma que um dia se acontece alguma coisa, porque acontece, não é só a nós, porque acontece, é a forma como os outros também te vão tratar e também como te vão receber. E eu acho que por ele ser também assim tão incrível e tão espetacular com os outros, ele teve esse retorno, não é? Ele teve essas pessoas todas à sua volta a ajudá-lo. E eu acho que é muito difícil esse papel em que a pessoa tem que transformar-se, mas pronto, não sei. Para os dois, porque ele que não quer ser um peso, Claro. Não, tu que não queres que eu sinta que é, mas é exigente. é muito exigente. É assim, eu digo sempre isto, que é, se eu fizesse por sacrifício, não conseguia. Como eu faço por amor, consigo. Mas ao princípio, principalmente no início, que a pessoa está a aprender e está tudo transformado, é muito difícil.
É muito difícil. Depois, com o tempo, as pessoas também se vamos arranjando ajudas, vamos fazendo as coisas, mas tanto que ele, quando ele acordou nos cuidados intensivos, uma das primeiras coisas que ele me disse foi que achava que nós devíamos nos separar, porque ele não queria que eu vivesse esta vida com ele, não é? Mas qual vida? Nós nem sabemos que vida é que é, que vai ser. Calma. Depois fui para casa a pensar e pensei, não, vou chegar lá e vou pedi-lo em casamento. Nós nunca nos quisemos casar, quer dizer, não havia essa coisa na nossa vida. E eu disse, olha, então estive a pensar sobre aquilo que tu disseste e assim, vou pedir em casamento. Se disseres que não, eu vou desligar estas máquinas todas e tu fiquei de móvel já aqui. E pronto, e ficou assim feito o pedido. Eu não podia fugir. Eu não podia fugir Assim ou assim. naquela talvez tinha, nem se conseguia fazer algo. E casaram. Casaste 3 anos depois, demorámos um bocado a casar, mas foi muito giro e foi uma festa espetacular. Na aldeia, assim super simples, com as pessoas mesmo próximas. Mas pronto, mas uma das coisas que eu lhe disse também que acho que é importante, que é, eu estou aqui, vamos ficar juntos, mas tu também tens de fazer a tua parte. Não é tipo, eu agora a minha vida é horrível e isto é uma porcaria, um cocó e eu não consigo e vou-te tratar mal. Porque as pessoas ficam muito frustradas e tratam mal as pessoas que estão à volta delas. Não é? Senão, isto é um casamento, isto é os dois lados. Eu faço a minha parte, mas tu também tens de fazer a tua. Temos que lutar os dois por isso. E eu acho, não sei se ele se lembra, agora estou a dizer isto, quando ouvir vai-se rir. Eu acho que ele encaixou aquilo. Ele encaixou tipo, ok, bora lá, estamos juntos, que acho que é muito importante a pessoa sentir que tem apoio e esforça-se. Esforça-se muito. É muito bom estar a dizer isso, porque normalmente quando acontece isto a alguém, nós quase que pomos a pessoa que sofreu o acidente quase como num pedestal. Sim, há um bocado de tendência. Mas não é, há frustrações, há raivas a descarregar e muitas vezes as pessoas que estão ao lado é quem carrega esse peso. Isto é para dizer que não é fácil e tem mesmo que existir essa coordenação e essa comunicação de, olha, não é pela situação em que estás que... Exato. Claro que há dias que eu percebo que ele está mais massacrado porque tem imensas dores e pronto, porque as pessoas não percebem que uma tetraplegia não é só a pessoa não se mexer, é todas as doenças associadas que as pessoas têm. As pessoas têm imensos problemas, o seu dia-a-dia é muito complicado, então essas coisas também são bastante, são frustrantes, não é? Outra pessoa tem uma capacidade de se ultrapassar, de viver com aquilo tudo, que é muito, imagino, não vivo, não é? Eu só vejo, muito difícil, muito difícil. E as pessoas não têm um décimo da ideia do que é. Que é tudo, é tudo. E depois tudo isso é difícil. E a agravar ainda é o difícil o sair de casa. O mundo, principalmente. Ir para o mundo. É muito difícil. É muito difícil porque as pessoas estão completamente alheadas do que é a necessidade do outro, não é? Eu própria também não tinha noção de muitas coisas. E há coisas que são mesmo incapacitantes. Por exemplo, nós temos um lugar de cadeira de rodas à frente de casa, se alguém estacionar lá, não consegue sair do carro. E estacionam? Estaciona. Muitas vezes. É aquela coisa, vou só ali, é só 2 minutos. É só 5 minutos. Eu fui só deixar o meu filho. Mas é que não deixem. Porque há pessoas que às vezes até estão dentro do carro, mas imagina, o Nuno vem comigo, mas nós queremos muito que ele tenha um carro, que tenha a sua autonomia e possa ir fazer as suas coisas. O que também é complicado, porque eu tenho, por exemplo, um bocado de pânico disso. Acho que ele percebe, mas, ou seja, ok, ele vai sozinho, ele vai, por exemplo, com uma pessoa que o ajuda. Se ele for com alguém, tudo bem, mas se ele for sozinho, como é que é? Chega a um sítio, foi não sei onde, chega lá, alguém estacionou colado à porta, ele não consegue entrar. E depois ele não é uma pessoa que possa estar 4 horas à espera que venha alguém, porque eles não aguentam estar muito tempo na mesma posição. Têm que mudar, têm que ir à casa de banho, pois não há casas de banho. É tão complexo, é a mesma coisa da casa de banho. Eu fui só, não estava aqui ninguém. Não cai ninguém de cadeira de rodas, eu fui ali à casa de banho só 5 minutos. A parte urinária para eles é quase sempre em emergência, ou seja, porque
porque é uma coisa complicada e se eles não fazem, ficam com um mal-estar brutal, podem ter até tipo coisas de coração e aquilo realmente está um mal-estar horrível, mas quando eles vão é porque já estão mesmo a precisar e depois está lá alguém, nem que seja 10 minutos e a pessoa está aqui, não dá, não podem. E às vezes eu sou um bocado zangada, às vezes zango. Zanga-te. Zango. Tens aqui. Zango. Há muita coisa por fazer. Há muita coisa. Há muita coisa. Nós, por exemplo, moramos no centro de Lisboa, só para pedimos para adaptarem os passeios só de uma passadeira, para pelo menos o Nuno poder ir até ao jardim. Demorou 6 meses. E não ficou bem feito. Porque é demasiado inclinado. Ou seja, esta inércia, esta coisa, é muito difícil. Porque nós, por exemplo, nós agora fomos a Paris e ele conseguia, também estávamos no centro, mas ele conseguiu ir a todo lado. Todo lado não, porque os metros realmente também não são muito adaptados. Mas todos os passeios tinham, aqui tu entras no início, num passeio, tu não sabes no fim se consegues sair. E depois não é só o descer um degrau, não é isso. Porque há cadeiras que realmente não deixem o degrau. Se for a manual, nós ainda conseguimos ajudar. A elétrica não dá. Não há sítio. Os carros estão todos encostados, depois há um carro parado na passadeira, depois a passadeira não tem rampa. Depois... Aqui É um stress sair de casa? é um bocado de stress. Já está melhor, mas... Ou seja, não há espontaneidade. Eu acho que acima de tudo o que eu sinto é que perdemos muito a nossa liberdade e a nossa espontaneidade, porque eu não quero muito sair. E ele quer muito também ser independente, porque está farto de pessoas. Parece que quase nunca consegue estar sozinho, não é? Isto é um bocado difícil. Mas nós para irmos a qualquer lado temos que planear, daquele sítio, mas aquilo tem degraus, não dá. Será que temos lá alguém para ajudar? E depois onde é que paramos? E depois tiro-te no meio da rua, ok, ponho-te lá, e depois vais com os miúdos. É uma logística muito... E depois não tem casa de banho, como é que fazes? Ou tem, mas está cheio de refrigerante. Está com o material da limpeza, que é o costume. Quer dizer, é mesmo muito difícil. É mesmo muito difícil. Eu acho que tem que se ter muita capacidade de ouvir-se completamente à parte, ou então, pronto, a pessoa tenta fazer uma vida normal. Mas eu sinto que, por exemplo, isto também afetou as pessoas à nossa volta, não é? Ou seja, afetou negativamente, claro, a família, porque é uma coisa muito pesada. Até a minha sobrinha tinha pesadelos com isto e tem medo de estar sozinha, tem medo que aconteça alguma coisa aos pais, por exemplo, porque nós percebemos que é real, não é? Que o ser humano pode morrer. Percebemos que isto não dura para sempre. Não dura para sempre, não dura para sempre. Mas sei lá, por exemplo, os pais da escola dos nossos filhos, nós vimos que as pessoas mudaram a mentalidade, mudaram a maneira de ver, são muito mais awareness, não é? Tipo, até as crianças perguntam, mas como é que é assim? Mas como é que é assado? Mas porquê que faz assim? Porquê que faz assado? Isto realmente só quando nós conhecemos é que nós mudamos a nossa cabeça. Sabes que eu costumo sempre dizer que quem é mãe e tem um carrinho com um bebê... Sim, não é igual. Não é igual, mas é um bocadinho, uma amostra. E eu acho que não há nenhuma mãe que possa dizer que, pelo menos em Lisboa, não teve dificuldades com o bebê no carrinho, que eu lembro que onde eu vivi no centro de Lisboa, o meu carrinho era de uma marca de XPTO e ficou-se o eixo todo torto da calçada, dos passeios, das escadas que temos que subir nós sozinhas, com o carrinho, com aquilo tudo, caem coisas, e aí eu acho que foi aí que enquanto tica, cidadã, pessoa deste mundo, mas mãe, percebi, caramba, eu ainda posso pedir a alguém ajuda para levar o carrinho, mas quando não tenho, eu ticas com um barrigão, se alguém estaciona no lugar das grávidas, não pago estacionamento de um centro comercial. É isso. E eu vou para um carro, para um lugar normal, eu não saía. Não entras bem. Porque a minha barriga não passava. Estacionada, mas... E aqui é igual, mas com os lugares de cadeira de rodas, há pessoas que põem lá e não têm dístico, por exemplo, e muitos, e o que é que acontece? A pessoa depois não consegue sair, porque precisa de um espaço grande para a cadeira entrar ao lado do carro, não dá.
é que não dá, não dá para explicar. Só mesmo as pessoas vivendo é que sabem, e nós temos que ser muito mais, policiar-nos um bocado uns aos outros, não é? Tipo, hoje em dia eu tenho pessoas que dizem, olha, desculpa, não tenho disso. Ah, mas é só 5 minutos. Olha, nem 5 minutos. Vou ligar para a polícia. Eu estou sempre a ligar à polícia. Já sou íntima, porque estão sempre estacionados ali. Agora eu penso assim, um dia que eu não tenho um carro, como é que é? Vem, chega aqui, depois não consegue estacionar, como é que vai fazer? Vai estar no carro 5 horas à espera que aquela pessoa chegue? É difícil. É muito difícil. Mas continuas com uma garra. É sempre, tem que ser então. Nós não podemos, claro que nós todos temos momentos difíceis, não é? E temos momentos de dúvidas e continuamos sempre. Onde é que te agarras nesses momentos difíceis e de dúvida? Olha, não sei, eu acho que tenho muita sorte, nas minhas pessoas. Acho que tenho muita sorte. Pá, a minha mãe é assim uma pessoa incrível mesmo. Tenho uma amiga que é a Joana, que somos amigas desde pai dos 14 anos, minha amiga do bodyboard, e que é assim, tipo, a minha guru na vida, porque ela realmente é uma pessoa super ponderada, super do bem, sabes? Super. Pronto, ela tem sempre aquele conselho e tem sempre aquele colo quando é preciso. Não somos aquela, não estamos sempre todas as vezes a ligar, mas somos muito amigas e tenho também muitas amigas e também tenho amigos, mas não sei porque antigamente tinha muito mais rapazes amigos, agora são mais mulheres, acho que o universo, acho que aceitei um bocadinho o meu lado feminino, digamos assim. E eu acho que a certa altura era aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é, já não tenho paciência para certas coisas e portanto as pessoas que estejam a sério, que estejam, e eu também estou lá para elas, percebes? Então acho que essas pessoas ajudam muito, também a família do Nuno também é espetacular, pronto, são muitos, são um clã, aquilo é tudo assim muito intenso, tanto nas coisas boas como nas coisas más, as sonhos, assim, mas são super amigos, discutem, mas são super, super, super amigos, vivemos todos juntos, não é? Como tu já sabes, no mesmo prédio. Isso cria assim uma certa balbúrdia, tipo, agora passa aí, hoje jantamos com vocês e agora fiquei com o meu filho e toma lá passear o meu cão. O que também nos apoia muito, não é? Apoia-nos bastante. E o Nuno, eu acho que o Nuno ganhou uma maturidade que não tinha. Não tinha. E tornou-se uma pessoa diferente comigo. A nossa relação mudou muito. Damos muito mais colo um ao outro, somos muito mais companheiros. Antes acho que havia, sei lá, aquela coisa, a gente tipo, o que é que interessa a cueca pendurada na porta, ou, não é? Ou aquela, estamos muito Estão muito mais centrados no essencial. sim, mais maduros, mais tranquilos, mais amigos. Não sei, tipo, antigamente às vezes tinha dito, mas será que eu quero ir ser ao lado dele, tipo, pá, porque aquelas coisinhas do dia a dia, e hoje em dia não, hoje em dia tenho a certeza que sim, porque ele complementa-me muito, não é? Ele entende, ele sabe quem eu sou, ele percebe os meus momentos, percebe as minhas maluqueiras, não aceita tudo, claro, como é óbvio, senão também não tinha graça, e claro que há discussões, mas é um bocadinho o meu apoio, é um bocadinho o meu apoio. Estamos a chegar ao fim. As 3 últimas perguntas, que como não ouviste um podcast, não sabes, vais ser apanhada na curva. Medo. Um dos dias mais leves que tenhas tido na vida, em que tenhas sentido leve. Olha, foi o meu casamento. Por acaso é verdade, nunca pensei dizer isto, porque sou assim um bocadinho, casamentos que se seca. Mas nós casámos agora há pouco tempo, casámos em setembro, e realmente foi espetacular. Espetacular, não estava, eu achei, vou estar estressada, não estava nada estressada. Foi mesmo bonito, foi assim, tipo, parecia assim uma bolha de amor, todas as pessoas estavam lá, estavam super, são mesmo pessoas que são as nossas pessoas e foi tão bom, foi tão bonito que valeu a pena todo o esforço e tudo, pronto. E um dos dias mais pesados? Olha, dizes mais
pronto, eu nem sei se foi o dia em que soube do acidente, mas seguramente foi durante os primeiros meses e agora no último ano foi a morte do meu pai. Foi. Apesar de ter sido um momento muito. Como eu nunca pensei que pudesse fazer isso, que é dar colo ao meu pai, não é? E estar lá no presente no dia, na hora que ele morre, porque acho que nós nunca pensamos muito nisto, que é quando as pessoas partem, como é que vai ser? Não pensas, não é? Porque ninguém está preparado para isso. Nós conseguimos que ele fosse super tranquilamente a falar, de mão dada connosco, a ouvir música, e isso, sabes, sossega-me porque eu acredito muito que existe um outro lado. Não sou católica, mas sou muito espiritual, digamos assim, e acredito imenso que o meu pai está do outro lado a cuidar de mim. Pronto. E continuamos ligados. Eu e o meu pai sempre tivemos esta coisa que é. O meu pai sempre recusou esse. Ai, não sou nada de esotérico, não sou nada dessas coisas. Mas eu e ele tínhamos uma coisa que era. Eu sabia sempre o que é que ele estava a pensar. Nós não podíamos jogar Pictionary porque eu fazia um risco e ele houve mexido, sei lá, coisas assim. As pessoas, como é que é possível? Porque realmente tínhamos esta ligação. E pronto, foi mesmo. Pronto, foi das coisas mais difíceis, acho. A última, Ai. Marisa, a vida tem graça. Tem imensa graça. Eu gosto imenso de me rir e, por exemplo, o Nuno faz-me imenso rir. Eu acho que se não fosse isso eu também não me tinha apaixonado por ele como pateta. Acho que a vida tem que ter graça. Eu sou mesmo uma pessoa do sorriso e de aproveitar a vida ao mais possível. Boa. Obrigada. Obrigada eu pelo convite, foi giro, passou a correr. Obrigada a todos. Acho que de facto é impossível não nos inspirarmos com a Marisa, com a naturalidade com que a Marisa fala de temas tão exigentes e pesados, mas acima de tudo tão exigentes, com a naturalidade em que se calhar sem se aperceber põe amor em todos eles. A maneira como lidou com a gravidez e os partos e os filhos e ter um filho prematuro, a exigência que é 2 filhos seguidos em casa e esta maneira tão humana e natural de partilhar connosco o difícil que é fazer essa gestão em casal, principalmente para a mulher que fica em casa normalmente com o caos e que os maridos chegam ao do surf, ao do trabalho e ainda vão não sei para onde. E que bom teres partilhado, Marisa, esta parte de calma, vamos respirar e há aqui maneiras de dar a volta e de pôr fim à guerra, de saber pôr fim às guerras para continuar um casamento que se quer. Foi uma mensagem que me marcou imenso, porque de facto às vezes temos muita dificuldade em pôr fim às guerras e muitas vezes nem o são e permanecem. E depois acho que é impossível não nos inspirarmos com este amor tão humano, com altos e baixos, com discussões, com tudo, mas um amor que independentemente da situação em que o Nuno se encontra e de todo o caminho que tem que fazer devido à situação em que se encontra, os dois, e aqui não é só a Marisa, os dois decidirem e perceberem o que é que tinha que acontecer e existir para este casamento ter pernas para andar, sem furiados e em que cada um tem o seu papel. E por isso acho que isto é extraordinário. Fico alerta também e é muito, acho que temos que todos sermos polícias destes lugares para pessoas que tenham uma deficiência serem usados mesmo só pelas matrículas e pelas pessoas que têm um certificado, porque faz mesmo a diferença. Não é a primeira pessoa que eu entrevisto que se queixa disto, já são muitas, e nós conseguimos fazer a mudança. E por isso, espero que se inspirem, espero que tenham uma ótima semana. Um beijinho a todos. Obrigada por terem estado connosco até aqui.
para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui. Poderão ser patronos, a descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio, poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.